Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei atender alguns pedidos, uma vez que, algumas semanas atrás, ocorreu um forte terremoto lá na Turquia, que vitimou aproximadamente 50 mil pessoas, inclusive aí no canal tem uma aula falando sobre esse terremoto, e muitos alunos me pediram para que eu gravasse uma aula explicando o porquê da baixa probabilidade de ocorrer um forte terremoto no território brasileiro. Então, atendendo a esse pedido dos meus alunos que estudam comigo, que fique bem claro, em algumas unidades de uma grande rede de ensino aqui do Brasil, estou gravando essa aula. Espero que vocês gostem. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para que vocês possam entender do porquê da baixa probabilidade de ocorrer um forte terremoto em território brasileiro, é preciso que vocês entendam que a crosta terrestre ou litosfera, que é essa camada sólida composta por rochas e minerais que se encontra na superfície do nosso planeta, está dividida em várias placas tectônicas, algumas grandes e outras pequenas, e que essas placas tectônicas se movem alguns centímetros por ano, em razão de a temperatura no interior do nosso planeta ser muito quente, a ponto de transformar as rochas e minerais em estado pastoso, dependendo da profundidade, até mesmo em estado líquido. E sendo assim, esse material superaquecido que se encontra nas profundezas do planeta são transportados pelas correntes de convecção, correntes ascendentes do material magmático, que a gente chama esses pontos de maior temperatura de hotspot, ou até mesmo plumas vulcânicas, e essa pressão violenta procedente do interior do nosso planeta, devido às correntes de convecção do magma, que irão provocar a movimentação das placas tectônicas alguns centímetros por ano. Então aqui nós temos a localização do Brasil, e essa linha tracejada vermelha corresponde aos limites das placas africana e sul-americana, sul-americana e Nazca. E como vocês podem perceber, o território brasileiro ele se encontra quase que totalmente na porção central da placa sul-americana, ou seja, numa região que a gente pode considerar de relativa estabilidade sísmica, até mesmo porque os abalos sísmicos são mais comuns nas extremidades das placas tectônicas, principalmente nos pontos de convergência e também nos limites transcorrentes ou transformantes dessas placas tectônicas. E como o território brasileiro se encontra na porção central da placa sul-americana, consequentemente, o mesmo está numa zona de relativa estabilidade geológica, e por esse motivo é muito pouco provável a ocorrência de fortes
terremotos ou simplesmente abalos sísmicos no território brasileiro. Aqui nós temos, para mostrar a vocês, a corrente de convecção. Então essa parte mais clara aqui corresponde os pontos que se encontram no interior do manto, que é uma camada composta por magma a altas temperaturas, e aqui nós temos um hotspot, que é um ponto quente, onde é possível perceber o movimento ascendente do material magmático. Essa linha clarinha que aparece aqui é um ponto de ruptura da crosta terrestre que deu origem a um limite divergente de placas tectônicas, ou seja, a partir do momento em que a pressão exercida pelas correntes de convecção procedentes do interior do manto rompe a crosta terrestre, fratura essa crosta terrestre, criando ali uma falha, o que acontece? Essa violenta pressão exercida pelo magma irá promover um lento deslocamento dessas duas placas em sentidos opostos, reparem aqui. E na medida em que essas placas vão se afastando, esse material magmático procedente dessa corrente de convecção, ou simplesmente desse hotspot ou pluma vulcânica, vai progressivamente emergindo, solidificando-se e criando ali uma nova placa tectônica. A princípio vai se construir ali uma cadeia de montanhas. Só que em outros pontos você vai ter duas placas se movimentando em sentido contrário e tendo limites convergentes, ou seja, se encontrando. Então, nesse caso, quando você tem duas placas tectônicas se encontrando, ou seja, você tem um limite convergente de placas tectônicas, o que vai acontecer? A placa de maior densidade, ela vai começar a afundar e a de menor densidade vai sobrepor essa placa de maior densidade. Então ali você vai ter não só a formação de vulcões, a formação de cadeias de montanhas, mas também nesse ponto aqui, ou nesses pontos aqui, você terá grandes possibilidades e fortes abalos sísmicos, grandes possibilidades de ocorrência de abalos sísmicos e fortes abalos sísmicos, porque as zonas convergentes de placas tectônicas, juntamente com os limites transformantes ou transcorrentes, são as áreas da crosta terrestre onde normalmente acontecem os abalos sísmicos de maior magnitude. Aqui nós temos, por exemplo, um outro esquema que mostra a vocês a linha tracejada, o limite divergente que separa a placa sul-americana da placa africana. Repare os movimentos em sentidos opostos. E do lado de cá nós temos o limite convergente da placa sul-americana com a placa de Nazca. Então, o que você pode perceber? Repare que aqui é o ponto em que o hotspot, ou seja, a corrente de convecção, que faz com que o magma superaquecido suba. Esse movimento de convecção do material magmático procedente desse hotspot vai empurrar a placa africana nessa direção e a placa sul-americana nessa direção. Só que aqui você tem um ponto em que a placa sul-americana se encontra com a placa de Nazca, que está localizada no fundo do Oceano Pacífico. Então, o que acontece aqui? A placa de Nazca, como possui maior densidade, ela vai descendo, mergulhando no magma, e a placa sul-americana de menor densidade, aqui no seu extremo oeste, ela vai se dobrando no seu limite, construindo ali uma cadeia de montanhas que nós chamamos de Cordilheira dos Andes. E como vocês podem perceber, o território brasileiro se encontra afastado
dos limites das placas tectônicas, o que ajuda a entender o porquê da baixa probabilidade de ocorrência de fortes abalos sísmicos no território brasileiro. Aqui, mais uma vez, nós temos, para que vocês possam perceber o que acontece, no limite ocidental da América do Sul, repare aqui a placa de Nazca, ela mergulhando por debaixo da placa sul-americana. Então aqui nós temos uma zona de subducção e do lado de cá você tem a formação do dobramento moderno que deu origem à Cordilheira dos Andes. Então essa área aqui está numa zona sísmica muito ativa, sendo comum a ocorrência de fortes abalos sísmicos nessa região, assim como nós temos inúmeros vulcões ativos, até mesmo porque, na medida em que a placa de Nazca mergulha no manto, as rochas e minerais se fundem ao serem superaquecidas, se transformando em magma. A pressão do magma aumenta e os pontos de menor resistência da crosta se rompem, possibilitando a passagem ou o fluxo do material magmático procedente do manto em direção à superfície, razão pela qual aqui nós temos, ao longo da Cordilheira dos Andes, vários vulcões ativos e vários vulcões que já estão extintos. E essa área aqui, que é um limite convergente, é uma zona de focos de terremotos, ou seja, muito comum. Já ocorreram abalos sísmicos no Chile acima de 8 graus na escala Richter, que a gente pode considerar um abalo sísmico de impacto muito grande e que, caso o epicentro, ponto de maior intensidade do tremor, aconteça numa área urbana populosa, pode provocar e certamente provocará uma quantidade de vítimas fatais muito grande, apesar do Chile ter hoje uma legislação que obriga os empreendedores, as imobiliárias, as construtoras a construírem imóveis que estejam adequados às tecnologias que possibilitem resistir a fortes abalos sísmicos. Aqui nós temos, para que vocês possam entender melhor, o ponto do território brasileiro onde pode acontecer, e de vez em quando até acontece abalos sísmicos acima de 5, 6 graus na escala Richter, que é a porção ocidental da Amazônia, principalmente o oeste do Amazonas e o Acre. Então aqui você tem a placa de Nazca mergulhando por debaixo da placa sul-americana. Essas bolinhas aqui são os focos que vão dar origem aos abalos sísmicos, ou seja, os pontos, de onde partirão os abalos sísmicos, que a gente chama, de hipocentro, o ponto de origem de um abalo sísmico. Então, o que acontece? Na zona de contato, ou seja, na zona de encontro ou convergência da placa sul-americana com a placa de Nazca, você vai ter aqui muita energia acumulando-se durante anos na zona de atrito, na zona de tensão geológica. Chega um determinado ponto em que essa energia acumulada na zona de atrito é mais do que suficiente para fazer com que uma ou ambas as placas tectônicas se movimentem. Nesse caso, a placa sul-americana fazendo esse tipo de movimento e a placa de Nazca fazendo esse tipo de movimento. Lembrando que a placa de Nazca, por ser mais densa, ela vai penetrando no manto e a placa sul-americana de menor densidade vai sobrepondo-se à placa de Nazca. Então, quando o ponto de equilíbrio é rompido em função da quantidade de energia acumulada na zona de atrito, nós temos esse tipo de movimento repentino. E quando isso acontece, essa energia é liberada e se propaga em direção à superfície através daquilo que nós chamamos de ondas sísmicas primárias e secundárias.
Essas ondas sísmicas estão representadas aqui por essas linhas pretas, e esse é o ponto aqui do território brasileiro, no oeste do Brasil, onde pode acontecer abalos sísmicos com mais de 6 graus na escala Richter. Porque o ponto ocidental da Amazônia é o ponto do território brasileiro que se encontra mais próximo do limite ocidental da placa sul-americana, sendo assim, portanto, uma região mais exposta à ocorrência de abalos sísmicos. Porém, mesmo que esses abalos atinjam magnitudes acima de 6 graus na escala Richter, lá no Acre, no Mato Grosso, no Amazonas, a possibilidade desses abalos, mesmo acontecendo o epicentro, numa área urbana como Rio Branco, por exemplo, como Porto Velho, por exemplo, a possibilidade de haver muita destruição ou destruição na superfície é mínima, porque quanto maior for a distância entre o epicentro, que é o ponto da superfície onde o abalo sísmico atingiu maior magnitude, e o hipocentro, que é o ponto de origem do abalo sísmico, então quanto maior essa distância entre o epicentro e o hipocentro, menor será a força destrutiva das ondas sísmicas ao atingirem a superfície do planeta. Razão pela qual, mesmo já tendo ocorrido abalos sísmicos acima de 6 graus na escala Richter lá no Acre, nós não tivemos destruição e muito menos vítimas fatais. Para que vocês tenham uma ideia, se um abalo sísmico de 6,5 na escala Richter atinge o epicentro, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, que são as duas cidades de maior população do Brasil, nós teríamos talvez aí milhares, centenas de milhares de mortos, uma vez que nessas cidades as edificações não são projetadas para resistirem a abalos sísmicos acima de 4 graus e meio na escala Richter. Aqui nós temos, para que vocês possam ter uma ideia, essas linhas vermelhas representam aqui as falhas geológicas que existem no Brasil, no território brasileiro. Então, como vocês podem perceber, no território brasileiro existe um grande número de falhas geológicas. Agora, são falhas geológicas que não têm uma extensão muito grande. A crosta terrestre, ela possui grandes zonas de fratura ou falhas geológicas e também zonas de fratura ou falha geológica de média extensão e pequena extensão. No caso aqui do território brasileiro, as falhas geológicas, as fraturas que a gente observa na crosta, são normalmente inferiores a 1.000 quilômetros de extensão. Mas mesmo assim, havendo tensão geológica, pressão muito forte nessa área onde existe ou existem essas falhas geológicas, pode e ocorre abalos sísmicos. Só que esses abalos sísmicos que acontecem nessas áreas são normalmente abalos sísmicos de magnitude muito baixa que passam imperceptíveis para nós que estamos aqui na superfície. Eu estou com 64 anos e me lembro quando era garoto, eu moro aqui no Rio de Janeiro, capital, de tremores de terra que ocorreram aqui por volta de 1967, 68, 1970, época da Copa do Mundo. Eu me lembro tremores, né, que deu até para sentir uma vibração na crosta. Uma coisa muito rápida, que durou poucos segundos, né? Aqui, graças a Deus, em função não só da localização do território brasileiro, na porção central da placa sul-americana, mas também nós temos que levar em consideração a estrutura geológica, porque boa parte da base estrutural do relevo brasileiro, que a gente chama de cráton ou plataforma, é de origem cristalina, ou seja, rochas muito rígidas, muito resistentes, o que reduz ainda mais a probabilidade de ocorrência de fortes tremores de terra
no território brasileiro. Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: é muito pouco provável que nós, em vida, eu já estou com 64, e eles são jovens, mas que também será muito pouco provável que na vida deles presenciem um forte abalo sísmico no território brasileiro, com potencial de destruição e morte, como a gente vê em outras partes do mundo, graças à relativa estabilidade geológica existente no Brasil e graças ao fato do nosso território estar localizado na porção central da placa sul-americana, que é uma área de relativa estabilidade geológica. Lembrando que nós temos que somar a esse fato a estrutura geológica, porque o embasamento do relevo brasileiro é de origem cristalina, formando aquilo que nós chamamos de cráton ou plataforma, e esse embasamento cristalino é muito resistente, o que reduz ainda mais a possibilidade de ocorrência de fortes abalos sísmicos no território brasileiro. Aqui, para que vocês tenham ideia, nós temos um mapinha do Brasil, onde é possível observar nessas bolinhas vermelhas a ocorrência de abalo sísmico. Então vocês podem perceber, região sudeste, olha só, uma intensidade muito grande, né? Ali em torno de Goiás, aqui Tocantins, a parte setentrional e oriental do Nordeste, muito foco de tremor de terra, aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Repare aqui na porção ocidental do território brasileiro. Então vocês podem perceber que há registro de abalos sísmicos em diferentes regiões do Brasil. Só que normalmente são abalos sísmicos de fraca intensidade, fraca magnitude, que não têm o potencial de destruição e muito menos um potencial de causar um número de vítimas fatais que a gente vê acontecendo no mundo afora. Aqui no Brasil, eu só me lembro, e alguns anos atrás, de uma pessoa que morreu lá em Minas Gerais, vítima de um tremor de terra, que eu acho que atingiu 4 graus e meio, mas morava num casebre, numa casa bem velha, e a casa desabou, e essa pessoa acabou vindo a óbito. É o único caso que eu conheço, eu particularmente conheço, de uma vítima fatal de um abalo sísmico no Brasil. Aqui nós temos, né, nesse mapa do Brasil, onde ocorreram os maiores registros. Eu aqui não vou dar 100%, vamos dizer assim, de clareza nessa informação, porque teve um abalo sísmico de 7 graus aqui na escala Richter, no Acre, que não está assinalado aqui. Então, aqui em São Vicente, 2008, São Paulo 5,2, litoral de São Paulo, São Vicente faz parte da região metropolitana de Santos. Divisa entre Acre e Amazonas, 6,1. Itacarambi, Minas Gerais, 4,9. Pacajus, Ceará, 5,3. João Câmara, Rio Grande do Norte, 5,1. Vitória, Espírito Santo, 6,3. Serra do Trombador, Mato Grosso, 6,6. Um tremor desse, de 6,6, que ocorreu na Serra do Trombador, se acontece em São Paulo, isso poderia causar um número de vítimas muito grande, desde que o hipocentro, ou seja, a origem do tremor, estivesse próxima do epicentro. Mas como nos tremores do Brasil, normalmente o centro de origem dos abalos sísmicos ocorre algumas dezenas de quilômetros de profundidade, a capacidade desses abalos, mesmo de forte magnitude, causarem destruição e vítimas fatais é muito pequena. E os alunos perguntaram também sobre a possibilidade do território brasileiro ser atingido por um tsunami, um maremoto. Probabilidade mínima, até mesmo porque entre a América e o continente africano nós temos ali uma zona de divergência de placas tectônicas, e nas zonas de divergência de placas tectônicas, a atividade sísmica é muito mais moderada. Então, para que ocorra um tsunami resultante de um abalo sísmico, é preciso que haja um abalo sísmico de forte intensidade no assoalho oceânico e, em razão disso,
tenhamos a formação de um maremoto, de um tsunami. Então essa possibilidade é muito remota. A possibilidade maior seria no caso de um vulcão submarino, já que existem alguns vulcões aqui no Atlântico Sul, explodir e isso causar um maremoto. Essa seria talvez a maior possibilidade, inclusive já foi matéria até do Fantástico, um vulcão na Ilha Canárias, no Atlântico Norte. Se explodisse, poderia gerar um tsunami no litoral setentrional do Nordeste, no litoral oriental da Amazônia, o litoral da Amazônia, enfim. Então, isso poderia acontecer, mas também a probabilidade é muito pequena de ocorrer uma explosão, uma erupção vulcânica cataclísmica no Oceano Atlântico e causar um tsunami ou maremoto. E também a outra possibilidade seria a colisão de um meteoro, um meteorito grande ou um meteoro no Oceano Atlântico cair. Não teríamos só o tsunami, né? Teríamos uma onda de choque com poder de destruição muito grande que poderia dizimar uma parcela considerável da população. Então, espero que vocês tenham gostado dessa explicação do porquê no Brasil, graças a Deus, se encontrar numa região de relativa estabilidade geológica, sendo pouco provável a ocorrência de fortes abalos sísmicos em nosso país. Havendo qualquer dúvida, faça a sua pergunta na parte dos comentários e, havendo alguma sugestão para gravar um tema qualquer de aula, também faça a sua sugestão, que eu terei o máximo prazer, dentro das minhas possibilidades, de gravar essa aula e atender a sua solicitação. Valeu, moçada. Estou me recuperando ainda da cirurgia de implante dentário, né? Ainda estou cheio de ponto aqui na arcada superior da boca. Não estou ainda usando a dentadura provisória, porque quando coloco ela, os nozinhos dos pontos acabam machucando. Então, estou aguardando a retirada dos pontos para poder botar a dentadura provisória e em agosto completar. Primeiro, não sei se vocês sabem, né? Extrai aqueles dentes, depois coloca o parafuso, né? Fura o osso, coloca o parafuso, costura a boca, dá os pontos onde você fez a extração do dente, espera 6 meses para fazer o implante. A cicatrização, a absorção plena dos parafusos pelo osso, e depois você abre a gengiva e coloca lá os implantes. Eu tenho 2 embaixo, agora estou botando tudo, né? É botar 4 implantes. Falei, pô, botar 4 com 64 anos, daqui a pouco vai ter problema. Pô, vamos botar logo tudo aqui em cima. E graças a Deus eu tenho condição para isso. Então ainda estou falando com um pouco de dificuldade, em função, né, dessa cirurgia de implante dentário que eu fiz aqui. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!